Imagine ver uma das pessoas que você mais ama na sua vida saindo pela porta da sua casa. Esse cara é bom e esse cara aparece comigo. E ele também tem Pinheiro no nome, ou seja, ele é meu parente. Num dia normal e sumindo sem explicações. Trava os links aí, moderação. Anos depois. Equipe, trava aí, equipe. Da internet. Pois é, essa é a história real de um garoto português de apenas 11 anos de idade chamado Rui Pedro Teixeira Mendonça. E essa história até hoje não foi 100% solucionada. Então antes da gente entrar profundamente nesse caso bizarro... Cara, mas todo respeito ao Gustavo, Gustavo o nome dele? Parece que ele tá com o dedo no cu, mano. Ele fala com tesão, mano. Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva aí no canal, estamos chegando aí em 1 milhão de inscritos. Mas antes de começar a nossa história, pessoal, se você joga, se você... Tudo começou no dia 4 de março de 1998, em uma vila chamada Lousada, na região do Porto, em Portugal. Caralho, o Porto fica em Portugal, não sabia, mano. Vida confortável e tranquila. Até então, o casal Manuel Mendonça e Filomena Teixeira viviam em uma casa com seus dois filhos, Rui Pedro, de 11 anos na época, e Karina, de 9. Mas tudo mudou literalmente de uma hora pra outra. Era uma quarta-feira, em torno das 2 da tarde, quando o Rui resolveu aproveitar o tempo que tinha entre o almoço e a escola pra poder andar um pouco de bicicleta. Ele queria sair com seu amigo próximo e conhecido da família, o Afonso Dias, de 21 anos na época. Pois é, essa diferença chamou bastante atenção, afinal não é de se esperar que uma criança de 11 anos era Mendonça, sendo descrito por todos, o Pitula pega mais um que eu, graças a Deus, mano. Mais simples e de comportamento infantil pra idade. Mim, quanto mais vou pegar view aí, melhor pra mim. Que Afonso conhecia o Rui após tirar a carta de motorista em uma autoescola, onde Filomena, a mãe de Rui, trabalhava, e depois disso, os dois mantiveram uma amizade bem aberta à família do garoto. Bom, no dia em questão, o Rui foi até o trabalho da sua mãe. Cara, essa barba dele é muito feia, mano. Ficava em frente à sua casa e ele perguntou se ele podia sair com o Afonso. Filomena negou, dizendo que era melhor ele ficar por ali mesmo, pedalando em um terreno tranquilo que ficava atrás do escritório dela, que também era um lugar comum onde as crianças brincavam. Depois dali, o Rui podia ir direto pra escola. Mas não foi isso que aconteceu, porque pouco tempo depois, quando era mais ou menos às 18 horas, a mãe foi surpreendida com uma ligação do tutor, dizendo que o Rui não compareceu à escola naquele dia, e ela entrou em completo choque, afinal, isso nunca tinha acontecido antes. Então ela rapidamente foi procurar o garoto, não achou, avisou os amigos e os vizinhos, e começaram a procurar os garotos ao redor da vila. Um senhor que era vizinho próximo apareceu dizendo que quando era às 3 da tarde, ou seja, apenas uma hora depois do Rui ter falado com a sua mãe, ele encontrou a bicicleta do menino jogada em um canteiro de grama alta, em um lugar onde outras testemunhas... Que barba de macaco é essa? Para de falar isso, cara. O mais estranho é que parecia que a bicicleta havia sido colocada ali naquele ponto justamente para não ser vista. Com isso, os familiares finalmente acionaram a polícia. Pô, essa da China, aliás, é só ver, escudeiro. É só ver, filho de uma... caso com certa má vontade. Só assiste, porra. Mas a gente vai falar sobre isso depois. De qualquer forma, as buscas pelo Rui seguiram por toda a madrugada naquele dia e nada foi encontrado. Eles já tinham perdido muito tempo quando apenas no dia seguinte, os policiais declararam oficialmente o menino como desaparecido. A essa altura, a família já estava desesperada e não sabia mais o que fazer. Restava apenas interrogar o amigo, o Afonso Dias. Segundo a própria polícia, ao ser interrogado, o Afonso estava se comportando de um jeito meio estranho. Primeiro ele demonstrou surpresa ao saber que o garoto tinha desaparecido, e então respondeu com uma certa tranquilidade, falando que não sabia de nada e que não via o garoto já fazia dias. Porém, as outras crianças que estavam brincando ali nas redondezas também foram interrogadas e revelaram que viram o Rui no banco do passageiro de um carro preto que passou ali perto, e o motorista desse Você carro não falou com o Pitula? Afonso Dias. Outras pessoas também revelaram terem visto a mesma cena. Descobriram que o veículo na realidade se tratava de um Fiat Uno preto do irmão do Afonso, cara, que, segundo algumas fontes, o Afonso teria supostamente pedido emprestado para levar o carro para a inspeção anual do governo, mesmo não havendo nenhuma evidência de que ele teria comparecido a esse tal compromisso. Vazou meu número, viado. Outro depoimento, e por ser tudo muito suspeito, o avô de Rui Pedro confrontou o Afonso logo na saída da delegacia, querendo saber onde o seu neto estava e chegando a oferecer uma quantia grande em dinheiro para que ele dissesse a verdade. Nisso, Afonso começou a chorar e disse que não sabia, mas que se quisessem encontrar Rui, deveriam fechar todas as fronteiras. Essa fala deu a entender a algumas pessoas que o garoto poderia estar sendo levado com André Mendonça, que as coisas escalaram para uma proporção mais macabra. João André revelou à polícia que dias antes do desaparecimento, o Afonso havia convidado Rui e ele para irem de carro se encontrar com uma prostituta. Na ocasião, João André disse que naquela tarde não poderia sair porque sua mãe não deixaria, mas que não sabia se Rui havia sido levado pro local. Ele também afirma Poderia tirar o vídeo, estou com medo enquanto o João André falava com a Puleto, dizendo coisas como cala a boca ou não se mete. Tudo indicava que Afonso teria sim tido envolvimento com isso e que os buracos seriam bem mais fundos. A essa altura, os familiares já pensavam diversas coisas horríveis como rapto, escravidão ou homicídio. Basicamente,
de um dia pro outro, a vida deles havia se tornado um completo pesadelo. O Afonso parece redendível. Se quiser, mesmo Pra criança mesmo. Ele jamais faria mal a alguém, né, mano? com todos esses relatos contra o Afonso, ele saiu da delegacia livre, Salve, como Miguel. se nada tivesse acontecido, porque os policiais decidiram encarar esse caso como se fosse um simples caso de desaparecimento, tipo como se ele tivesse se perdido e fosse aparecer mais tarde, e não como um sequestro. E tu não tá O motivo com os disso, moleque? segundo a polícia, foi a falta Porque eu não nasci de grudado pistas com ninguém, mano. confiáveis. Mas pra família, isso obviamente pareceu negligência. Enquanto pudessem salvar seu filho com vida, eles não iriam descansar. É claro Daqui a que pouco não você manda, demorou VT. pro caso chamar a atenção das pessoas, já que não eram comuns desaparecimentos infantis por lá. Então, com a história aparecendo na TV e nos jornais, vieram também várias pessoas dizendo ter informações sobre o Rui. Algumas dessas pessoas ligaram afirmando ter visto o menino em diversos locais, mas nenhum desses relatos levou a evidência Caralho, alguma. os caras tá Chegaram fazendo até trote, mandar mano. um vídeo que supostamente mostraria o garoto Rui em um hotel na Espanha, mas não foi confirmado ser realmente ele. O relato mais marcante foi de uma ligação específica que a Filomena recebeu, na qual havia uma criança do outro lado da linha com a voz Tá bom. idêntica. Já foi o suficiente pra ela afirmar que tinha certeza de que aquela era a voz do seu filho. Só que por mais frustrante que seja, as autoridades Mano, que o moleque cuidavam parece a do Dilma, caso mano. não Feio chegaram demais, a mano. rastrear essa ligação, o que foi a gota da água pra família de Rui, que começaram a criticar publicamente a postura das autoridades portuguesas. Após um mês do desaparecimento do menino, um jornalista que estava a passeio na Disneyland de Paris tirou uma foto enquanto andava em um brinquedo do Pinóquio com a Isso, sua família, e sentado logo atrás dele, ele identificou um menino que se assemelhava bastante ao Rui, ao lado de um homem calvo de jaqueta vermelha. Houve uma análise sobre a fotografia, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. Parecia que nada levava a alguma evidência concreta sobre o que poderia estar acontecendo com o menino. Bom, isso foi pelo menos até o dia 1º de setembro desse mesmo ano, porque foi quando a polícia americana descobriu uma gigantesca rede morreu não, compartilhada de pornografia infantil, o Wonderland Club. Meu Deus. Esse grupo internacional consistia em acumular Meu e Deus. trocar arquivos de crianças em situações sexuais, sendo organizado de forma sigilosa e restrita, em uma época que sequer existia a Deep Web como conhecemos hoje. Pra vocês terem ideia, só entrava nessa comunidade o pedófilo que era recomendado por algum outro membro, sendo Caralho. necessário que ele contribuísse com 10 mil arquivos no ato da entrada. É horrível imaginar que isso exista e que só nessa operação de 1998 foram confiscadas centenas de milhares de mídias contendo mais de 1.200 crianças expostas e sendo exploradas. Até o momento, o Wonderland Club havia sido o maior esquema organizado de pedofilia já registrado na história da humanidade. E no meio desse Caralho. material confiscado, encontraram fotos reais de Rui. Havia também um vídeo explícito Caralho, muito viado. forte dele sendo abusado por vários caras. Caralho, Depois de uma viado. análise inteligente, utilizando de um programa de mapeamento de traços para reconhecer rostos, foi confirmado que aquele no vídeo era sim Rui Pedro. Imagine a situação da família que precisou Caralho, acompanhar viado. essa investigação, ver todos esses vídeos e no final garantir que infelizmente se tratava do menino sim. Com isso, muitos já acreditaram que ele provavelmente teria sido morto após isso, já que seu caso estava ficando cada vez mais popular, e por conta disso, as investigações da Polícia Nacional, que já estavam mais indo ainda mais. Mas anos se passaram e a família de Rui não desistiu. Em 2006, eles decidiram enfim contratar uma equipe de investigação particular por conta própria para ver se assim eles conseguiam chegar em algum lugar. E foi por conta de todo esse esforço e da pressão de quem acompanhava o caso que reuniram diversas pistas capazes de fazer o Afonso ser Ô, Isabela, você indiciado. tá bom satisfeito aí, o moleque tá enchendo o saco, mano. Houve seu julgamento no Parece tribunal, uma puta ditando satisfeita, dando cu. testemunhas ouvidas, dentre elas uma mulher chamada Alcina Dias, que costumava ser prostituta na época Porra. do crime e não teve o seu rosto revelado oficialmente. Alcina disse que já tinha tentado testemunhar quando tudo isso aconteceu, mas seu relato não tinha ido pra frente. Ela contou que no dia que aconteceu, estava lá no seu ponto de trabalho, em uma estrada na saída da cidade, quando lembra de um homem que se identificou como Afonso chegando de carro com um menino. Segundo Caralho, Alcina, viado. ele queria pagar pra que ela fizesse sexo com o menino, Até mas o garoto pessoal, a então família inteira, perguntou irmão. se a mãe dele sabia que ele tava O ali. que você vai fazer Ele agora, disse que pra não. mim diminuir? Nisso, ela teria ido com o Rui pra um lugar mais reservado e teria fingido ali que rolou uma situação, que rolou a relação, só pra que o garoto pudesse ir embora. Ao perguntar pro Afonso qual que era a idade do garoto, ele respondeu que... E você ele pode tem falar pra idade me diminuir agora? suficiente. E aí foi Nada, embora né? com o Rui dentro do carro. Outras pessoas que eram crianças na época e estavam lá perto da onde o Rui tava brincando, também testemunharam dizendo lembrar que o Afonso apareceu lá e abordou o garoto. O mais inacreditável é que, após tudo isso, ainda absolveram
o Afonso por falta de provas palpáveis, mas a família mais uma vez recorreu com um advogado até que Afonso finalmente foi indiciado por rapto agravado. Apenas em 2014 ele foi condenado a mais de 3 anos de reclusão com base no depoimento de Alcina. Mesmo assim, a justiça entendeu que não conseguiram incriminar Afonso pelo que veio depois, ou seja, o sumiço de Rui. Antes de ser preso, Afonso deu uma entrevista na televisão insistindo que era inocente, onde disse calmamente o caralho, que não desgraçado, se arrepende de filha da nada no puta. processo e que se pudesse fazer uma coisa diferente seria nunca ter se relacionado com a família Teixeira Mendonça, porque agora sua vida estava sendo destruída e, segundo ele, o verdadeiro culpado ficaria impune. No ano seguinte, em 2015, ele foi preso e cumpriu apenas 2 anos de prisão, 1/3 da pena porque foi um detento que manteve bom comportamento. A última atualização do caso foi em 2018, quando pessoas filmaram um homem português adulto da idade que Rui teria e que se assemelhava muito fisicamente a ele e que dizia se chamar Pedro. Mas segundo as autoridades, o homem foi identificado que se tratava apenas de um morador de rua. Já faz 24 anos desde o dia em que Rui pediu pra andar de bicicleta e nunca mais foi visto. Coitado, e desde então, sua mãe ainda tem esperanças de encontrá-lo. Em 2019, foi declarado pela justiça a morte presumida de Rui, o que em outras palavras significa que presume-se que o indivíduo morreu e caralho, mano, tadinho, viado. Mesmo assim, a mãe de Rui ainda mantém seu quarto do mesmo jeito. Mano, mãe é foda, né, viado? Tipo, uma mãe nunca vai estar preparada pra enterrar um filho, mano. Não tem como, viado. Jeito que estava no dia em que ele saiu e se recorda diariamente do filho. E uma carta publicada no jornal Terras do Vale do Souza. Muito pica esses vídeos antigos. E agora com é triste, mas é pica, tá ligado? Que aspecto tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que esteja, receba esse abraço apertadinho tão nosso. Caralho. E muitos beijinhos. Esperarei por ti até a eternidade. Caralho, viado. Nunca vou desistir de o procurar. Caralho, viado. Cara, esse canal aqui é muito bom, mano.